Fala pessoal, bom dia. Mais uma edição hoje da De Olho no Poder. Nós temos o privilégio e o prazer de receber aqui na nossa redação em Moema, em São Paulo, o prefeito da cidade de Porto Feliz, do Republicanos, Célio Peixoto, para fazer uma avaliação sobre esse começo de gestão lá na cidade. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado, Matheus. Agradecer a Gazeta, que é o terceiro jornal com mais alcance diariamente aí no Brasil inteiro. Então é um prazer hoje estar vindo aqui falar um pouquinho da nossa cidade, falar um pouquinho do nosso governo e estar representando toda a população do Porto Feliz aqui. Para a gente é realmente um grande prazer estar com vocês aqui. É isso, vamos colocar Porto Feliz no palco como protagonista. Vamos começar pelo famoso começo, né, prefeito? O senhor foi eleito lá no ano passado, com quase 50% dos votos válidos, pegou ali a sucessão do Dr. Cássio, né, com uma aprovação, ele foi reeleito com uma aprovação altíssima, então é um desafio muito grande dar sequência a esse trabalho, mas ao mesmo tempo também uma confiança de ter ele ali como parceiro, né? Continua um parceiro até hoje. Como é que foi para o senhor, logo que soube que foi eleito, e essa missão e objetivo de comandar a cidade? Olha, Matheus, primeiro que para a gente foi um motivo de orgulho, né? Eu venho de uma classe social pobre, né? Meu pai é torneiro mecânico, minha mãe dona de casa, né? Minhas irmãs, tem uma irmã que é professora que se formou na Escola da Família do governo do estado de São Paulo, né? Ela pagou a faculdade trabalhando aos finais de semana. Então eu venho de uma origem simples, aqui em Porto Feliz, e eu venho de uma cidade que ela não era parceira do munícipe, ela é parceira de quem tinha condições econômicas, de quem era rico, né? Então os poderes públicos naquela época, pouco se importavam com quem precisava. Então eu sempre falo que quem era pobre, eles trabalhavam para ficar cada vez mais pobre, e quem era rico para ficar cada vez mais rico. Sim. Então, eu vivi numa época que nós não tínhamos oportunidade em Porto Feliz, e graças a Deus, com o nosso esforço, a gente acabou chegando como prefeito de Porto Feliz, mas é um processo bastante longo, né? Eu estou no serviço público há 16 anos, entrei como estagiário no serviço público, fiquei quase 2 anos no forno, depois fui para o econômico, e de lá para cá passei comigo, eu sou o quarto prefeito já que eu estou trabalhando lá, e é um prazer ser prefeito de Porto Feliz. Essa sucessão foi bastante natural. Entendi. Nós montamos o time em 2016 com o Dr. Cássio, eu era o presidente do PTB, é bastante jovem ainda, né? E nós fizemos a primeira eleição do Dr. Cássio, vencemos, e tínhamos um desafio bastante grande, né? Primeiro montar um time bom, que é o que a gente conseguiu fazer. Para já ganhar a eleição naquela época. Para ganhar a eleição. Depois de ganhar, a gente entender a realidade econômica que estava no município, com um orçamento de 140 milhões à época, né? Uma dívida somando Prefeitura, Porto Prev, ISAI e Santa Casa, chegando na ordem de 40 milhões de reais, né? Folha de pagamento 57%, enfim. A gente teve que fazer algumas ações para mudar a história de Porto Feliz, e a gente conseguiu, criando políticas públicas de desenvolvimento com lei de incentivo de atração de novas indústrias. Nós anunciamos em 8 anos aí 6 bilhões de reais de investimentos privados em 19 multinacionais. Foi um trabalho grande para chegar no orçamento que nós temos hoje. Então essa sucessão é bastante natural, eu participei ativamente, né, em todas as ações do governo do Dr. Cássio, para a gente chegar onde a gente chegou hoje, e para mim está sendo bastante natural, né, óbvio, com muito mais responsabilidade. Que é uma coisa, o bastidor, que é tão importante quanto, né? Exato. Mas está na linha de frente, com a cara ali. Eu sempre falo que as pessoas imaginavam que eu, como chefe de gabinete e presidente do PTB à época, que era o nosso partido, eu tinha superpoderes, e pelo contrário, né, eu não tinha, eu tinha as minhas limitações ali, como secretário-chefe de gabinete, trabalhando nos bastidores, organizando todo o time, parte política, e hoje a responsabilidade é a minha, né, do meu time que está conosco. Então a gente está bastante comprometido, a gente sabe como fazer, a gente já mostrou o nosso trabalho ao longo desses 8 anos, e em 100 dias aí a gente já mostrou para a população, para que a gente veio com um governo que, além de continuar, a gente está continuando
criando novas ações que mudam de fato a vida das pessoas. E colocando em prática, né, esse grande plano de governo, né, de sequência. Exato. O senhor falando aí das pessoas mais simples, eu lembro quando eu te entrevistei, eu até peguei aqui em outubro do ano passado, que você falou, terei um olhar para as pessoas mais simples. Então é um plano de governo mais voltado para o social lá também, né, prefeito? Exatamente. Eu acho que o poder público, nós temos que cuidar dos 60 mil habitantes, que é o nosso caso lá, mas nós temos que criar oportunidades para que essas pessoas saiam da linha da pobreza e elas sejam o que elas queiram ser. Né? Eu acho que esse é o nosso papel. Nós não cheiramos um centavo de riqueza. Quem gera é o industrial, que tem todo o nosso apoio, incentivos, empresários, mas nós precisamos, de fato, olhar para aqueles que mais precisam, para aquelas pessoas, para que elas tenham condição de sair da linha da pobreza. Não chegar em ano eleitoral, depois do que acontecia em Porto Feliz, sei lá, oferecer cesta básica para ganhar a eleição de novo e deixar o cara na linha da pobreza. A gente está criando oportunidades, coisas que eu gostaria de ter tido na minha infância. Veja, eu gostaria muito de ter feito um Senai. E Deus é maravilhoso, né? Eu não consegui fazer o Senai porque era em Itu. Nós não tínhamos em Porto. Quando eu entrei de estágio na prefeitura, o meu primeiro emprego público foi fazer o estágio no fórum, depois na prefeitura, o primeiro emprego público foi cuidar do Senai. Né? E nós ampliamos o Senai, 16 mil pessoas se formaram gratuitamente. No nosso Senai é 100% gratuito, ninguém paga R$1. O Senai chega em Porto Feliz, acho que no segundo período do Dr. Cássio, não é? Ele chegou, na verdade, no segundo governo do prefeito à época, era uma FEI, e de lá para cá a gente fez uma ampliação extremamente grande né, no nosso CEMIP Senai, que é um grande sucesso, é referência no estado de São Paulo. Ninguém tem Senai 100% gratuito, que nem nós temos, nem o industrial o empresário paga e nem o aluno. Nós pagamos 100%. Ainda, né? Porque a gente... deslocar. Exatamente. E antigamente você tinha que ir para Itu, você tinha que ir para Sorocaba. Então você precisava de um estudo melhor, você tinha que ir para outra cidade. Você precisava de um emprego melhor, você tinha que ir para outra cidade. Então, como a gente veio de uma classe social mais simples, de pessoas pobres, eu tenho um olhar mais especial para essas pessoas, porque eu já passei as dificuldades que eles já passaram. Eu já passei a vontade de comer alguma coisa, eu já passei fome, eu já perdi um avô que morreu no corredor do hospital, da Santa Casa à época, em 2000, que não tinha estrutura no hospital. E essas pessoas, eu lembro na minha época, que eu falo sempre isso, na época que meu avô morreu, por exemplo, lá, eu não vi um político para ir lá dar um abraço na minha família. Mas quando eu vi os políticos, o que eles utilizavam? Não utilizavam o SUS, eles utilizavam convênios. Então, se o cara não utiliza o que ele vende, quer dizer que ele não está pensando no pobre. E a gente pensa muito nas pessoas simples. Com esse olhar mais simples. E aí, fazendo esse link da importância da qualificação, Porto Feliz, nos últimos anos, isso desde a gestão também do Dr. Cássio, teve essa enxurrada de empresas chegando, né? E como tem sido isso na sua gestão também? Tem dado sequência nisso e essa importância da gente ter empresas chegando em Porto Feliz para fomentar a mão de obra, para esse trabalhador trabalhar ali mesmo, sem ter que deslocar, e automaticamente, né, casando com as qualificações oferecidas, né? Veja, em 2016, nós estávamos na posição 26 de 27 cidades da região metropolitana de Sorocaba, no PIB per capita. Hoje nós somos a primeira cidade do PIB per capita, maior PIB per capita da região metropolitana, devido a esse avanço que nós tivemos na atração de novas empresas para Porto Feliz. Nós anunciamos em 100 dias cerca de 3 mil novos postos de trabalho que vão ser criados agora ao longo desse ano ainda lá em Porto Feliz, porque eu acredito muito que as pessoas realmente precisam de oportunidades. Então nós temos lá um ciclo, uma boa educação na rede municipal, uma boa educação profissional no nosso CEMIP Senai, na nossa ETEC, que é gratuita, na nossa Univesp, e para treinar todo esse pessoal, eu não posso treinar só números. Eu treino sempre em cima da demanda, do que a gente consegue trazer. Então, nós vamos inaugurar agora, segundo semestre, o shopping do Boa Vista Village, lá em Porto Feliz. Vão ser 1.500 novos empregos diretos lá. Isso, 92 lojas. Esse ano já inaugura lá em Porto Feliz. Vai ser o maior da América do Sul e o mais moderno aberto. Lindo, loja de luxo. Referência para a região ali toda, referência para o estado de São Paulo. Dentro do Boa Vista Village, ele vai ser aberto. E lá vão ser 1.500 novos empregos. E eu tenho uma boa parceria também, que tem dado muitos resultados, com o Senac.
Sim. Todo mundo está fazendo os cursos de graça em Porto Sim. Feliz. Então, já estou treinando as pessoas para essas vagas possíveis vagas que vão surgir. Para ele, pelo menos, ter o direito de lutar para essa vaga. Né? Não quer ter 100% de certeza que ele vai conseguir aquela vaga, Sim. mas que ele vai estar qualificado. Preparo e vai conseguir chegar. Para conseguir, pelo menos, lutar na vida, para conseguir aquele emprego, a gente vai conseguir trazer. Nós inauguramos recentemente a Schaeffler, que é um grupo alemão, é uma empresa avaliada em 23 bilhões de dólares de peças, de autopeças, lá em Porto Feliz, 150 empregos. Agora, em maio, dia 5 de maio, a gente começa a pedra fundamental da Schreiber Foods, uma multinacional americana. Ela vai gerar até 3 mil empregos ao longo desses 4, 5 anos próximos. Inicialmente, 1.000 empregos. Ela faz o queijo do McDonald's, BK, né? Que, se Deus quiser, nós vamos levar para Porto Feliz, que ainda não temos. Mas a gente acredita muito na geração de emprego, porque eu sempre falo que a gente tem um porto feliz, e para mim pouco importa eu ter um porto feliz se eu não tiver um povo feliz. O povo feliz tem que ter comida boa na casa, tem que ter emprego, renda, né? Tem que ter condição de cuidar melhor da sua família. E a gente está falando de emprego, dessa chegada de novas empresas, qualificação profissional, e uma coisa muito importante para a chegada de novas empresas é a mobilidade, trânsito, e aí eu quero cair também em algo que pode ser que seja uma das marcas, pelo menos dessa sua primeira gestão, que é a duplicação de rodovias. É algo que começou lá com o Dr. Cássio, a SP97. Né? A princípio até eu fiquei surpreso, que a ideia era só essa ser duplicada, né? Mas agora também teremos a SP129. Eu quero que o senhor fale um pouquinho de como foi toda essa negociação para a duplicação dessas rodovias, como é que foi toda essa costura política e a importância disso para o morador da região, para o morador principalmente de Porto Feliz e para toda essa mobilidade, né? Olha, a SP97 é um sonho muito antigo, Matheus, de Porto Feliz, porque, infelizmente, nós tivemos, ao longo dos últimos anos, dezenas e dezenas de porto-felicenses que nós enterramos anualmente nessa rodovia. Essa rodovia é conhecida como Rodovia da Morte. E o que a gente falou, eu falei para o governador que eu estava cansado de enterrar porto-felicense, porque eu tenho que ir no velório desses porto-felicenses, porque eles são da nossa cidade, são da nossa família. Às vezes são conhecidos de longe, mas é da família porto-felicense. E a gente estava cansado de enterrar. E 5 governadores prometeram para a gente a duplicação. Eu estou no serviço público de novo há 16 anos. Um deles tinha casa em Porto. Vou fazer. Perdeu a eleição, saiu e não fez nada. Recentemente nós tivemos um policial militar com óbito nessa SP97. E o governador Tarcísio, junto com o capitão Derrite, que é um grande amigo meu, quero deixar um abraço, que para mim é o melhor secretário de Segurança Pública que nós já tivemos da história do Estado de São Paulo, atuante, firme, de palavra. Ele comprou essa briga conosco, mesmo não sendo a área dele, porque ele tem família em Porto, a esposa de Porto, ele é de Sorocaba, mas para mim eu falo sempre que quem manda em casa é a mulher, né? Então, como a esposa é de Porto, eu já conhecendo a história, ela tem esse carinho grande. Nós conseguimos, com o governador, junto com o Derrite, esse respeito por Porto Feliz. Né, esse respeito com a vida porto-felicense, pelas pessoas, de dar agilidade. Né? Eu não posso deixar de agradecer a Natália, a nossa secretária, ao Codelo, que é o superintendente do DR, que eles abraçaram essa ideia juntos. Né? É uma obra prometida desde 2012, quando eu anunciei, trabalhei no anúncio da Toyota Motores em Porto Feliz, nós assumimos uns compromissos de município e o Estado assumiu a duplicação em 2012. Nós estamos falando de 13 anos atrás. E de 13 anos para cá, de novo, né? São vidas e vidas, dezenas de porto-felicenses enterrados lá, por falta de respeito dos governadores antigos, com nossa cidade e com nossa população. E o Tarcísio foi lá conosco, esteve lá em Porto Feliz, almoçamos juntos na casa do Dr. Cássio. Recentemente eu estive no Palácio com ele algumas vezes e ele me ligou para anunciar, até eu brinquei com ele na ligação, que ele falou, olha, prefeito, SP97 vai entrar no maior programa já anunciado de obras viárias do Estado de São Paulo. E vou dar uma notícia boa. Porto Feliz, Boituva e Tatuí também, SP129. Até falei para ele, governador, eu vou agradecer o senhor SP129, mas eu vou ser eternamente grato pelas 97. Né?
em nome das famílias das vítimas, em nome dos 60 mil habitantes que vão deixar de perder filho, deixar de perder mãe, pai, né? Então, ele teve essa sensibilidade tem conosco. um prazo já para quando começa, prefeito, todas essas movimentações nessas rodovias, né, de obras ali? A SP-97 ela está bem mais avançada, ela já está em licitação, obra provavelmente segundo o DR, já no finzinho do segundo semestre já começa em Porto Feliz com ordem de serviço, né? A 129 fica para 2026, Entendi. isso informações do próprio superintendente do DR, o Codelo, mas vai ser uma obra rápida e o governador foi tão atencioso com a nossa cidade, o governador Tarcísio, que a primeira obra DR em pavimento de concreto foi escolhida Porto Feliz. Você vê o respeito que ele tem com a nossa cidade e com o nosso governo. Então fica um agradecimento muito especial ao nosso governador Tarcísio de Freitas, que está fazendo um belo trabalho no nosso estado. E também a boa costura que vocês já vêm fazendo aí politicamente também para acontecer, né? Eu falo que quando eu chego no palácio, o pessoal fala, puta, lá vem o prefeito chato, né? Mas o que eu tenho feito? Tem que pedir mesmo, né? Nós produzimos aí de riquezas, de PIB, cerca de 6 bilhões de reais anualmente de todo comércio, serviços, indústria, agronegócio. Quase 2 bilhões vai para o governo federal e estadual e retorna uma pequena parcela para a gente. Se a gente não cobrar o retorno desses impostos, essas obras, você tem que ficar em cima. Quem não é visto não é lembrado. Já tem esse ditado, né? Da minha boca. E, então, como a gente tem um relacionamento muito grande com os partidos, com os políticos, né? E eu sempre falo que quem me conhece, o que eu falo em pé, eu sustento sentado. Então, isso dá credibilidade com os políticos. Eles acreditam na gente. O governador está investindo mais de 400 milhões de reais em Porto Feliz, nessas duas rodovias. Nunca na história foi feito isso. E ele, graciosamente, confiando no nosso trabalho, ele colocou lá mais de 400 milhões. De novo, um agradecimento a ele, ao DERIT. E ele tem sido um governador, pelo menos os prefeitos falam, né? Os prefeitos que eu converso, que é um governador que gosta de obra, né? Um governador que incentiva obras. O governador de infraestrutura, né? Que é o que a gente precisa, né? Não adianta a gente ter uma cadeia produtiva muito boa e você ficar parado 13 quilômetros na marginal de São Paulo aqui para andar em 1h20. Né? A gente precisa, no Brasil, fazer o que a China faz lá. Investir em infraestrutura para a gente garantir um bom escoamento de produção. Mas o setor industrial não cresce. Não cresce porque o poder público tem muitas taxas em cima de impostos e nem faz o retorno que precisa. E o Tarcísio tem essa visão, né? Você tem aí elogiado o Tarcísio, né, a atuação dele como governo estadual. Como é que o senhor vê o governo federal? Como é que tem sido o governo federal para Porto Feliz? Tem também auxiliado? Não tem auxiliado em nada, para ser sincero. Nós tínhamos algumas obras com o governo federal iniciadas com o presidente Bolsonaro da época, e na mudança de governo, que são a obra do pronto-socorro, isso ainda na gestão do prefeito Dr. Cássio, e da escola do Alto Jequitibá. Foram obras oriundas de convênio com o governo federal, iniciadas, que pararam os repasses, nós devolvemos centavos por centavos corrigidos para o governo federal, da pequena parcela que eles passaram, estou falando algo em torno de 10 milhões de reais, e nós já entregamos o pronto-socorro, e vamos entregar em setembro, no máximo, a escola em período integral. Integral, que é Jequitibá, né? Alto Jequitibá, a primeira construída do zero. Tal. Então, nós temos um relacionamento, assim, um poder municipal com o poder federal da União, zero. Nenhum. A gente tem tido aí pouco contato. Estamos trabalhando, tentando buscar que os nossos impostos retornem para a nossa cidade. Mas é Brasília, né? Então já não preciso explicar mais nada. Eu quero falar agora também, prefeito, de segurança, um outro projeto que está em andamento. A gente vira e mexe, fala em todo o estado de São Paulo sobre a violência, principalmente contra as mulheres. Então, a gente acompanha recentemente o caso da estudante da USP. E, enfim, em Porto Feliz, a prefeitura tem trabalhado no projeto Guardiã Maria da Penha. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Claro que a gente pode linkar com outros investimentos que a prefeitura já tem feito na cidade, como mais armamento, qualificação para a guarda municipal, mas principalmente com foco nesse para a segurança da mulher, para a mulher que mora em Porto Feliz. Olha, Matheus, essa iniciativa do projeto Guardiã Maria da Penha surgiu das nossas duas promotoras de Porto Feliz, né, que fazem um trabalho espetacular lá em defesa dos direitos das mulheres, enfim.
é uma pauta bastante significativa para elas e conta com o nosso apoio. Né? Nós já temos algumas ações inovadoras, que é o Botão do Pânico, né, que já está funcionando. Sim. Mulheres vítimas de violência doméstica, elas podem se cadastrar conosco lá. E a gente rapidamente, a GCM já chega no endereço que ela tiver, né, que é tudo georreferenciado. Enfim, nós temos várias ações já implementadas, mas é uma causa que realmente precisa de um avanço maior. Para isso, a gente vai implantar, ainda nesse semestre, uma ronda exclusiva, uma viatura exclusiva, que é a Ronda Maria da Penha. A gente vai treinar esse pessoal, esses nossos guardas civis municipais, para fazerem esse acolhimento e as visitas nas casas dessas mulheres vítimas de violência doméstica. E o projeto Guardiã Maria da Penha, né, ele vem em conjunto com essas ações nossas e vai trazer uma união dos poderes interessados, que a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, o Ministério Público vai estar junto, o Poder Público Municipal Executivo vai estar junto, a Polícia Civil do município também vai estar junto, e a gente vai criar um canal direto entre esses poderes para que a gente consiga chegar e fazer uma busca ativa dos casos. Não adianta só a gente esperar a mulher vítima, esperar uma decisão de uma sentença, de um afastamento com uma ordem judicial de proteção dela. A gente vai fazer busca ativa. Surgiu um boletim de ocorrência, surgiu uma dúvida, a mulher procurou o CREAS, né? Que ela procurar o CREAS, a gente já vai fazer essa busca ativa e vai ter visitas constantes a essa pessoa, essa mulher, para ter todo o nosso apoio. Porque a gente já sabe da dificuldade de uma mulher conseguir chegar, por exemplo, a uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência. E lá em Porto Feliz, nós temos um delegado lá, que é o Dr. Raoni, está fazendo um belíssimo de um trabalho lá. Ele está fazendo uma sala reservada, nós fornecemos para ele um assistente social exclusivamente para ele fazer o atendimento para essas mulheres vítimas, porque, de novo, né, como você disse, as mulheres, para chegarem lá, elas já ficam com medo. Às vezes, ela chega lá e é atendida por um homem na frente de várias pessoas. Né? Isso é um problemão. Um constrangimento maior. Né? Porque o que nós conseguimos com o Dr. Raoni lá? Ele já está fazendo uma salinha rosa lá, vai ter um atendimento especializado, está com a nossa assistente social, nós temos guardas civis municipais trabalhando em conjunto lá também para dar esse suporte. Né? Então, o projeto Guardiã Maria da Penha, ela vem realmente em conjunto para somar forças para que a gente possa cuidar melhor dessas mulheres, e o poder público vai estar do lado dela. Esses criminosos que eventualmente quiserem atacar alguma mulher, agredir, nós vamos ser rigorosos contra esses bandidos. Porque mulher é a que colocou a gente no mundo. Todo mundo tem mãe, né? Todo mundo tem mãe. Alguns são machões, conseguem bater na mulher. Depois, agora nós vamos juntos, com a força da lei, para cima dos machões que estão fazendo vítimas às nossas meninas. Violência em Porto Feliz. Agora, voltando ainda também, prefeito, que eu sei que é um assunto que o senhor quer falar e que é um projeto muito interessante, e a gente vê cidades da Grande São Paulo investindo nisso, né? Estudo bilíngue, qualificação bilíngue, tentando levar isso para as escolas. Porto Feliz também tem esse projeto, que é o Porto Feliz para o Mundo, focado aos alunos que têm melhor desempenho do nono ano, prefeito? Do nono ano, exato ano. Eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre esse projeto, a importância disso, né? Primeiro, que você já desperta no aluno o interesse para que ele estude, para que ele se desenvolva ainda mais na escola, e automaticamente tendo essa premiação de fazer uma viagem, né? De ter esse outro contato com uma outra cultura. Exatamente, Matheus. Eu acredito muito que a educação é um processo importante e o principal processo para que as pessoas saiam da linha da pobreza. Né? Só através da educação a gente vai conseguir mudar o Brasil. Esses dias eu estava vendo, é engraçado, né? A gente falou do governo federal, eu acho bastante engraçado. Quem não usa o seu serviço que você vende, você imagine, você é da Gazeta e você não lê a Gazeta, você lê o Jornal X, né? Você não acredita no seu produto. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do ministro da Educação do governo federal, aonde os filhos estudam em uma escola privada. E ele é o ministro da Educação Nacional. Né? E então eu até brinco que é a banana comendo um macaco, né? Tem coisas muito estranhas no país. E eu acredito, porque eu sou oriundo de escola pública.
né? E ainda na minha época de escola pública, nós não tínhamos a estrutura que nós temos hoje. Ar-condicionado, salas de aula, a gente dá uniforme, nós demos uniforme para 8 mil alunos em Porto Feliz. Kit escolar, né? Ontem mesmo eu lancei uma enquete do novo tênis para o ano de 2026. Não era a tradição também ter em Porto Feliz isso, né? né? Exatamente, isso nunca teve. Né? E agora nós estamos investindo, lousa digital, ar-condicionado, tablet, a gente está investindo. Hoje eu tenho certeza, nós já recebemos o prêmio de melhor educação do estado de São Paulo, de cidades de 30 a 100 mil habitantes, e nós vamos avançar ainda mais na educação. E o Porto Feliz para o Mundo, ele surgiu, ideias boas a gente tem que copiar, trazer para a nossa realidade e melhorar. Exato. Ele surgiu, eu fiquei acompanhando um prefeito de Recife, o João Campos, e eu percebi que o João anunciava com orgulho a única cidade do Brasil a fazer um intercâmbio para os alunos do 9º ano. Agora não vai ser mais. Eu falei, veja, se Recife consegue, eu vou conseguir também, porque a minha cidade tem 331 anos de história e o redescobrimento interno do Brasil saiu de lá. Muito feliz. Então nós temos história, nós temos coragem e estava faltando alguém de coragem para inovar. E eu falei para o pessoal, falei, vou pôr um intercâmbio. Fiz as contas antes, porque a gente não pode prometer uma coisa que você não vai cumprir. Né? Então a gente já fez no plano governo, fui visitar a agência de intercâmbio, peguei o orçamento, fui no aeroporto, enfim. E eu vi que o Porto Feliz para o Mundo ia ser a chave para a mudança, porque nós precisamos incentivar o jovem. O governo federal está pagando aí o pé de meia para o aluno estudar. Era muito mais fácil ele pagar um intercâmbio para os alunos terem a vontade de estudar, porque não adianta você ter estrutura e você não ter, você tem que criar um incentivo, porque a educação, ela tá aos poucos na sala de aula, está tendo uma evolução, mas ainda é uma educação antiga, lenta e ainda chata. Em um mundo globalizado em que tudo vai mudando diariamente a cada minuto. Nós precisamos hoje é tecnologia, então a gente precisa implantar isso nas salas de aula. E quando a gente criou o Porto Feliz para o Mundo, foi uma alegria muito grande. Você imaginar, o nosso secretário de desenvolvimento, Saulo, né, eu até brinco com ele, ele falou assim, nossa, mas a gente vai mandar os alunos de 14 anos para a Inglaterra, vão ficar sozinhos? Eu falei, sim, Saulo. Que diferença tem o aluno de 14 anos que estuda na escola pública para o aluno de 14 anos que estuda no privado e que tem uma renda de 15, 20 salários mínimos por mês e vai e fica sozinho? Qual diferença tem? A diferença é que eles têm condições de pagar. E agora a nossa diferença é que a gente está acreditando nele. E nós fizemos um projeto de meritocracia. Né? Então, boa frequência escolar, nota. Então, uma série de critérios. Série de critérios. E são 7 escolas de Fundamental 2, alunos já com 14 anos. Nós escolhemos os melhores de cada unidade. São 7 alunos, e depois os 3 melhores da rede geral. Entendi. E para a gente, eu acho que é um marco muito grande, porque realmente, eu estava falando um pouquinho aqui em off com vocês, é muito melhor investir nesse jovem, porque você, primeiro, cria uma competição. Nossa, eu vou ter que estudar mais, vou ter que faltar menos, né, para poder ter condições de realizar um sonho que, às vezes, ele nem imaginava fazer, porque é um sonho tão distante, Matheus, mas tão distante que o cara não consegue sonhar. E a gente, como poder público, tem que fazer o cara sonhar em coisas melhores. E essa é a ideia do Porto Feliz para o Mundo. Eu fiquei muito emocionado quando a gente fez o lançamento, que tem pai e mãe lá chorando, falando que ele falou, o primeiro passaporte da família. Então você fala assim, veja, o primeiro passaporte. Né? Tem criança ali que estava conversando comigo que não foi para São Paulo ainda. Né? Então, além de ser um incentivo para que as pessoas vejam que o poder público está acreditando nelas e que eu não estou gastando, eu falo sempre isso, né? Estou comprando uma arma lá para a guarda, uma das armas custa R$12 mil. R$12 mil. É muito mais fácil pegar R$12 mil e investir na base, para que esse aluno possa ser o que ele quiser ser. A gente está do lado dele, investir na base, do que lá na frente ficar comprando armamento. Para a polícia. Né? Óbvio, vai precisar comprar? Vai, mas muito menos. Se a gente fizer o trabalho de casa bem feito, cuidando dos nossos, do nosso futuro. O meu principal patrimônio Porto Feliz é meus 8 mil alunos. Né? Eu falo que eu não tenho, eu e minha esposa Paula, a gente tem só filhos pet, tenho 3. Né? Mas eu considero o pai de 8 mil alunos. Porque a responsabilidade que a gente tem com a vida ali e do ensino
e do futuro é muito grande. E o Porto Feliz para o Mundo é a segunda cidade do Brasil, uma cidade de 60 mil habitantes, a investir e acreditar nas pessoas. E aí já começa nesse ano, prefeito, só para eu entender e também ficar claro, então 3 alunos escolhidos do geral aí mais, anualmente. Na verdade, são 3 alunos do geral e mais 7, um por escola. Então são 10 alunos que a gente manda agora em julho e mais 5 professores. Então nós estamos mandando 15 agora em julho, já fizemos a licitação, projeto de lei, né, já está tudo certinho, estamos tirando o passaporte deles, dia 6 agora de maio. A gente leva já o pessoal para fazer o passaporte na Polícia Federal, tudo pago pela Prefeitura, né? Lá na Polícia Federal de Sorocaba. Logo, uma semana depois vem já vem o passaporte impresso, eles vão retiram, e a gente já está comprando as passagens aéreas, vai pagar a hospedagem deles lá, vai pagar a escola de idiomas lá, né? Vai ter um acompanhamento de um profissional da empresa contratada daqui, ele vai embarcar junto, vai estar junto lá. E ficam quanto tempo lá, prefeito? Vão ficar até 30 dias. 30 dias. O professor, qual que foi a nossa ideia de mandar? Cada professor é responsável por 2 alunos. Então, antes do professor ir para o curso dele, que o professor também vai para estudar, ele vai passar na casa de família onde está o nosso aluninho, vai pegar o nosso aluninho, vai levar ele para a escola dele, depois esse professor vai estudar. Entendi. E nós vamos dar um incentivo também, um adicional financeiro para eles poderem gastar lá com uma possível emergência, comer alguma comida realmente do país lá, que eu brinco que só tem peixe com batata na Inglaterra, né? Mas fazer o quê? Né? Tem que experimentar, né? E vai ter as visitações aos museus, lá, que a história da Inglaterra, do Reino Unido. Toda essa imersão cultural que faz parte. E 30 dias também, Matheus, do inglês na prática, equivale a quase 2 anos de uma escola paga aqui, de ensino. Porque você vai ter que se virar. É 24 horas ali. Para você pedir um copo d'água, você vai ter que se virar. Né? Então, o avanço que esses meninos vão ter na parte educacional, na parte de cultura, de conhecimento, vai ser significativo, vai ser enorme. E eles vão trazer depois para a gente, até brinco com eles, que eu falei, vocês vão ser os meus vendedores, porque é a segunda cidade do Brasil. Ninguém acredita nas pessoas, nós acreditamos, Recife acredita. A gente está falando de uma cidade interior de São Paulo, né? Exatamente, uma cidade pequena do interior de São Paulo, tem uma relevância histórica, mas é pequena perto da capital. A capital gasta aí bilhões na educação, orçamento muito grande, mas não gasta no intercâmbio. Gasta bilhões em arma, mas não gasta no intercâmbio, na qualificação, na base, nas próximas gerações, né? Então é uma mudança de chave. É um projeto inovador. Eu tenho certeza que de Porto Feliz, como surgiu o redescobrimento interno do país, agora vai surgir também o redescobrimento da educação de qualidade, da educação com respeito, da educação que pensa no planejamento futuro. O pessoal vai começar também a copiar essas ideias que a gente está tendo em Porto. Então, agora, Porto Feliz para o Mundo, julho, 10 alunos, 5 professores. E você sabe, eu falo para a turma que eu sou meio louco e eu gosto muito de investir em pessoas. Eu ia mandar uma vez ao ano. É o melhor material humano. É isso que eu ia te perguntar. E aí... Eu já mudei minha ideia, já estou anunciando em primeira mão para vocês. Aqui em janeiro a gente já vai fazer mais uma leva. Nós vamos levar 2 vezes por ano. Janeiro, nas férias de janeiro e nas férias de julho. Essa aqui é uma novidade de primeira mão. Maravilha. Porque eu vi a alegria das famílias, eu vi a alegria dos alunos, que eu fui em 2 escolas, Matheus, para fazer o anúncio. E você vê a competição, mas a competição sadia, porque um torcendo para o outro, um se esforçando, um ajudando um amigo, viu? Eu não estou bem na matemática, ele vai e ajuda um amigo na matéria para ele poder conseguir ter uma nota melhor, para tentar e sentar de mão dada. Isso que é legal, essa união que teve, né? A cidade está muito feliz e a gente vai continuar com esse projeto de novo, né? Primeira mão. Nós vamos fazer 2 vezes ao ano. E eu queria aqui, Matheus, agradecer aos meus vereadores da base aliada que votaram favoráveis. Teve vereador que votou contra pessoas, que votou contra pobre poder ir para a Inglaterra, né? Mas eu quero agradecer esses vereadores que votaram favoravelmente ao pobre poder sair da pobreza e ter condições de ser o que ele quiser, que é o vereador Nino Latorrag, o Teco Gutierrez, a doutora Ana Paula. Quero agradecer também ao Paulo Benedetti, o professor Marcelo Tuani, e também agradecer a pastora Roselene, que é a presidente da Câmara, e que foram favoráveis ao nosso projeto. Foi o meu primeiro projeto,
parei todo o time e agradecer ao meu time, viu? Que é um projeto inovador e a gente fez em cerca de 60 dias projeto de lei, licitação. Isso foi assim, tempo recorde para um projeto. Já assumiu com o projeto já debaixo do braço, já entregando ele já. Primeira coisa que eu fiz, como já tinha o esboço do projeto, sentei com todo mundo e falei: parem tudo que vocês estão fazendo. O dia tem 24 horas por dia. 50% do dia vocês vão focar no Porto Feliz para o mundo. E deu super certo. Então, uma eterna gratidão ao meu time, ao Lucas, que é o meu vice, me ajudou muito. A relação com a Câmara tem sido boa, prefeito? Muito boa, muito boa. Porque é importante isso também, ter essa comunicação executivo com o legislativo para que as coisas andem, né? Eu sempre falo que é bastante importante, a gente tem que caminhar junto, que a gente tem que trabalhar para a população. Agora, é óbvio que aquele que trabalha por próprio umbigo, que trabalha para o derrotado da eleição passada, para o vice-AD, que trabalha para partidos, esse não vou nem perder tempo de ouvir. Mas eu tenho tido uma boa relação aí com 8 vereadores, né, que tem o vereador Adilson também, o vereador Luiz Henrique Diniz, que são pessoas que estão pensando na cidade. Lá nós temos 13 vereadores, prefeito? 11 vereadores. 11. Eu tenho 6 que é da base aliada, nos quais eu já citei, e 2 que estão trabalhando agora conosco também, mas não conosco, com o Célio Peixoto. Com o projeto. Com a cidade. As pessoas têm que trabalhar para a cidade, não para quem já perdeu a eleição. Ou não para o partido. Com sangue, com dor. Tem que trabalhar com amor, né? E graças a Deus a gente tem tido uma boa relação com a Câmara, assim, dentro dos conformes, né? Faz parte. E aí vem muita negociação. E já a gente está falando de projetos, de boa negociação, e tudo isso cai dentro de uma pesquisa que eu vou pedir para o Fabi plugar ali para a gente. O senhor também divulgou hoje nas redes sociais esse do Instituto PhD, colocando ali o nível de aprovação para o senhor, segundo essa pesquisa, de quase 89% ali, né? 88,6%. Isso a gente tem 5 meses, não, a gente não virou maio ainda, 4 meses de gestão. Como é que para você avalia esse número e como é que já te dá esse horizonte? Eu fiquei bastante contente, viu, Matheus? Porque, na verdade, essa pesquisa ela foi feita aí em abril, por 100 dias, para a gente atender os nossos 100 dias. Foram 406 pessoas atendidas. É um instituto de Campinas que trabalha conosco há muito tempo. Então, todo ano a gente faz uma pesquisa, porque ela dá um norte também do que investir para cada região. Né? Então, a população ela traz isso também. Então, tem a avaliação do governo, que é extremamente importante, mas para nós, o mais importante é o que o povo opina ali na pesquisa por região. É uma pesquisa de 50, 60 páginas. Né? É um estudo científico. Então, nós ficamos bastante felizes com esses 88,6% de aprovação, porque mostra que a gente está no caminho certo. Só que é o que eu falei para o meu time ontem. Eu falei do presente, do futuro, das ações que a gente vai fazer ao longo desses 8 anos próximos aí. Mas eu falei, comemorem hoje os 88,6%. Porque eu já tinha visto a pesquisa do dia anterior. Falei, eu já não estou comemorando mais. Para mim é 0-0. Você está vendo aí você com o seu time de secretários? Foi a reunião que a gente fez ontem. Né? Mas o que eu disse para o pessoal, falei, agora é 0-0. Volta de novo. Volta de novo. A gente tem aí mais 8 anos para trabalhar com muito afinco, com muita vontade, com amor, né? Com respeito à população, porque isso é um número do que a gente já entregou. A gente tem que manter e melhorar isso. E para manter e melhorar é cuidando de pessoas, que é o nosso propósito. E a gente sabe, né, prefeito, que cada região, igual mostrou ali os bairros e tudo mais, tem as suas particularidades, tem as suas necessidades. A gente tem mais bairros próximos à região central, então os serviços ficam mais próximos. A gente tem em Porto Feliz bairros mais afastados. Vendo mesmo esse nível de aprovação, o senhor já pegou também uma gestão anterior muito bem aprovada. Qual que é agora o principal desafio para Porto Feliz? Então, na gestão anterior, a gente falou muito de qualificação, também falávamos muito de mobilidade. O senhor vem na sua gestão também apostando muito em educação, também se falou muito em saúde, né? Porto Feliz, nos últimos tempos, teve bastante investimentos na área da saúde. Qual que é o principal desafio agora que o senhor acredita que tenha para enfrentar em Porto Feliz? Olha, o nosso principal desafio, acho que, do nosso governo, que era algo que fugia da nossa mão, realmente, era a SP97. O restante, a gente tem planejamento para todas as ações, a gente sabe como fazer e vai fazer. Eu acredito muito. Nossas metas sempre vão ser na área de focar no desenvolvimento, educação e saúde. A gente quer avançar bastante na saúde com serviços de telemedicina. Porque hoje nós temos lá as unidades básicas de saúde, os médicos atendem 30, 40 pessoas por dia, alguns, né? Mas é uma dificuldade, acho que do Brasil inteiro,
né? É aí que o governo federal podia entrar e ajudar de verdade, não só ficar criando políticas fakes que não funcionam na efetividade. Obrigado. Obrigado, Léo. Mas eu acho que o principal desafio dos municípios é a área de saúde. Por mais que a gente esteja muito bem, a gente é referência da região metropolitana de Sorocaba. Né, prefeito? Isso é uma dificuldade que a gente tem, porque a área de saúde virou uma questão muito comercial, Matheus. Então, para você trazer um médico hoje, não adianta você pagar lá o que a tabela SUS paga, não adianta você pagar lá o que paga a nossa referência salarial para um médico de 4, 6 horas, porque o camarada não vem. Sim. A bem da verdade, não vem. O que a gente paga para 4 horas num concurso público, ele tira em 2 plantões. Sim. De 12 horas. Né? Sim. Então, isso é uma dificuldade, eu acho que a gente está enfrentando aí, de cabeça em pé com o nosso secretário de saúde, que é o Alexandre Rinaldi, está indo super bem, ele é um grande gestor. Então a gente está conseguindo aí trazer novidades para a área de saúde. Já tivemos um avanço, inclusive um dos índices com uma avaliação muito positiva e que teve um ganho de 15 pontos da última avaliação nossa, foi a área de saúde. Né, para a gente ter um atendimento. Mas o que eu cobro muito do time? Atendimento humanizado, né, e dar agilidade para o atendimento. Não adianta eu fazer uma consulta, o Matheus precisa fazer uma ressonância magnética para descobrir uma imagem que ele tem no pescoço, na cabeça, só daqui 2 anos no serviço estadual. O que a gente está fazendo lá? Compramos 4.000 ressonâncias magnéticas. Então, o que a gente está fazendo? Tentando trazer o que não dependia da gente, que dependia do Estado, a gente está trazendo para o município, tentando contratar, para ter gente dar agilidade. Essa é a dificuldade que a gente tem. Mas estamos tendo bastante êxito. Começamos agora recentemente com o serviço de hemodinâmica, né, com um serviço inovador na cidade. Então, as pessoas que precisam fazer um CAT, um balão, não precisam ficar 4, 5 dias. Isso não é emergência, tá? 4, 5 dias esperando para fazer no regional. Se for eletiva, é 2, 3 anos um CAT. Então a gente está fazendo agora na Santa Casa. Conseguimos trazer um time muito bom do novo São Vicente de Jundiaí. Então acho que assim, a principal dificuldade e prioridade nossa nesse momento agora de novo, era a SP97 que fugia da nossa mão, mas como a gente já conseguiu, graças ao governador Tarcísio Oderrite, agora é focar nesses ajustes de saúde, que é o que a gente precisa fazer com excelência, e a gente vai fazer, se Deus quiser. Quero falar também um pouquinho aqui com o senhor sobre turismo. Porto Feliz também é conhecido, né? Muitas pessoas vão para lá para descansar. A cidade, nos últimos anos, tem investido em turismo, então a gente tem ali o período próximo do aniversário da cidade, que acontece diversas atrações. Tem o Agroporto, perfeito, tô certo, não tô? Que é próximo também do período do aniversário da cidade, não é? É em agosto. Em agosto. 3 meses antes. 3 meses antes. Como que o senhor vê o turismo na cidade, como alavancar ainda mais com mais atrações para que a cidade fique movimentada e automaticamente também isso é ótimo para a economia, né? Olha, Porto Feliz tem um potencial grande para a gente explorar nessa área. E a gente conseguiu avançar muito no governo do nosso prefeito, Dr. Cássio. Eu quero deixar um abração para ele. E a gente está avançando ainda mais no nosso governo. A gente tem algumas ações novas, inovadoras, para atrair mais turistas para a cidade. Sim. Hoje, o nosso principal PIB da cidade é comércio e serviços. Sim. Bastante distante da indústria e muito distante do agronegócio. Sim. Então, para você ver a importância que é para a gente, a principal fonte de arrecadação de renda hoje é comércio e serviço. E isso não é só da população local, precisa de turista, precisa de pessoas vindo, gastando no comércio para gerar emprego, gastando em restaurante. E nós demos uma mudança de chave no governo do Dr. Cássio e agora, para incrementar aí, e vai evoluir ainda mais a visita de turistas, Porto Feliz é conhecido como Terra das Monções, mas por anos, por mais ou menos 15 anos, o nosso Museu das Monções ficou fechado. Né? Então, você fala Terra das Monções, a gente tem o Parque das Monções, que é da onde partiu as monções para o redescobrimento interno do Brasil, mas o próprio museu que tinha as exposições estava fechado. Então, isso diminui significativamente o número de turistas. Nós conseguimos com o governador Tarcísio, e se Deus quiser, agora no próximo mês, o museu já está em restauro, o governador conseguiu fazer esse restauro, e a gente entrega no próximo mês. Vamos retomar o Museu das Monções. Já foi Casa Imperial por um dia, com visita do imperador, né? Então, essas visitações vão voltar a acontecer. Ótimo. Nós compramos também
já está palavrado, o antigo restaurante do Bellini. Não sei se vocês foram em Porto Feliz. Já fui, mas não conheci. Lá tem um restaurante no Largo da Penha, Tá. que a turma fala Praça Duque de Caxias, mas ele nunca pisou em Porto Feliz. Lá o Largo da Penha é o Marco Zero de Porto Feliz, a bem da verdade. E na frente tinha a antiga Casa da Alfândega, que é um prédio tombado, histórico, e funcionava esse restaurante da família Bellini por muitos anos, hein? Pelo menos 60, 70 anos sob a responsabilidade deles. E eu já peguei na mão da família e já está comprado o Bellini. Eu vou reativar a Casa da Alfândega ali, né, que vai ser mais um ganho para visitação de turistas, né? Que dali, todo o ouro que vinha das expedições das Monções paravam na Casa da Alfândega e o quinto dos infernos, né, o ditado, né, vocês me desculpem, mas o quinto dos infernos surgiu lá. Porque um quinto tinha que ir para a coroa portuguesa. E dali saiu um quinto. Santo do Pauoco. O pessoal pegava os santos, né? Deixava ele no miolo do santo, colocar um pouco do ouro para esconder de um quinto de Portugal. Então a gente está criando alguns atrativos. Agora a gente tem um shopping lá também, da Boa Vista Village, que vai inaugurar, né, fugindo um pouco da parte histórica. Tem uma vinícola muito famosa lá em Porto Feliz também que está funcionando, que é a Vila Erminda. Né? Nós temos a piscina de surf, a maior da América Latina, mais moderna, mais tecnológica da JHSF em Porto Feliz. Então nós estamos investindo muito para a vinda de turistas e também estou, junto com o deputado estadual Rogério Nogueira, por mais que a gente tenha essa importância histórica e relevância histórica com o Parque das Monções, o museu, o redescobrimento interno do Brasil, nós não somos nem município de interesse turístico. Sim. Nós estamos pleiteando aqui na Lesp, com o apoio do deputado Rogério Nogueira, o MIT, né, para o município de Porto Feliz, dadas as circunstâncias, as histórias que a gente tem em Porto Feliz, né, e o próprio Parque das Monções. Nós vamos passar agora nos próximos dias, que é tombado, um parque lindo. Ninguém tem gente, tem prefeito vizinho meu lá que me desculpe, fala, é a melhor cidade do Brasil para se viver, é a mais bonita é Porto Feliz. E ninguém tem no estado de São Paulo, do Brasil, um parque no coração da cidade, no centro da cidade, como nós temos, que é o Parque das Monções. Tem a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, o Paredão Salitroso. E nesses próximos meses, ontem eu me reuni com a minha equipe, a gente vai fazer uma ampla reforma lá, restauro no Parque das Monções. Tem uma réplica, um pedaço no batelão lá, que é como eram as expedições, para criar mais atrativo. E no Parque das Monções a gente quer trazer de volta. Porto Feliz tinha a história que Arara Azul ficava bicando o paredão lá. Então está no meu plano do governo também implantar um santuário ali para Arara Azul. Eu vou adquirir um terreno vizinho ali, fazer uma área kids e uma área de restaurantes também. Nós reativamos a Estrada Parque para visitações. Né? Aos domingos nós estamos tendo feiras no Parque das Monções também. Fazer com que fique cada vez mais atrativo. Para ter mais atrativo. E o pessoal ir, né? Então o cara vem praticar esporte, ele já tem as barraquinhas de artesanato, comes e bebes, vai ali. E vamos implementar também uma chalaninha. Todo domingo, pelo menos 4 horas no período da manhã, nós vamos deixar uma chalana, um barco lá, para quem quiser fazer a visita, como era as Monções, fazer um passeio de barco lá em Piracicaba, faz muito bem feito isso. Nós vamos colocar essa chalana, vamos fazer um credenciamento para as pessoas fazerem, mas de graça, tudo de graça. Né? Não vamos cobrar nada. Né? A gente quer que as pessoas venham e invistam em Porto. Então a gente vai investir muito para que atraia turistas. A gente tem muito potencial. Né? A gente já investiu bastante, mas vamos investir muito mais para que a gente consiga atrair turistas. Porque é recurso que vem para a cidade. Né? Tem muita gente que sai de São Paulo e vai para Porto e fala, nossa, que cidade limpa, que cidade organizada, cidade linda. Né? E o cara, às vezes, acaba até mudando para a cidade, comprando um imóvel, gera emprego, enfim. Ou voltando sempre. O turista é uma parcela extremamente relevante dos recursos que nós arrecadamos. Maravilha, prefeito. E eu quero que, para a gente já deixar para encerrar, que o morador ainda de Porto Feliz pode aguardar da sua gestão, o que ele pode esperar do seu trabalho? Sangue, suor e trabalho, 24 horas por dia. Isso o pessoal me conhece. Eu sou um prefeito que gosto de estar no meio do povo. Eu sou um prefeito que sinto a dor das pessoas do outro lado. Eu sou um prefeito que gosto de olhar no olho daquelas pessoas que às vezes só queriam ser vistos, né?
e ouvidos. Eu tenho feito lá, Matheus, o Prefeitura Mais Perto, aos sábados, primeiro sábado do mês, né? Levo toda a minha estrutura, levo um gabinete, faço um gabinete mesmo São Paulo do prefeito. Isso agora, vereadores do bairro. Estão copiando a gente lá. Mas por quê? Eu levo um gabinete para que as pessoas saem da sua casa num sábado, domingo, às vezes ele não tem condição, porque precisa trabalhar. Quem que vai na prefeitura, tudo bem, nosso serviço é tudo digital, mas às vezes quer esse contato, olhar no olho. Né, a sinceridade do chefe do executivo, que é o que eu gosto de fazer. Dá para fazer? Dá. Se não dá, eu já falo que não. E o porquê que não. Né? Tem que ser transparente com as pessoas. Né? Volto a dizer, o que eu falo em pé, eu tento sentado. Sim. Nós criamos Prefeitura Mais Perto, nós já atendemos mais de 12 mil pessoas em 3 edições. São todos os serviços da Prefeitura, gabinete do prefeito, 100 e poucos funcionários presentes lá trabalhando, atendendo, doação de mudas, adoção de animais, desculpa, de animais, doação de mudas, enfim, são vários serviços de medicina que a gente coloca também para atender a população. Então, o que eles podem esperar nesses próximos anos, eu tenho falado, eu assumi um compromisso com os vereadores no dia da minha posse e com a população. Eu vou colocar Porto Feliz entre as 15 melhores cidades para se viver do Brasil, de cidades de pequeno porte. Isso não é promessa. Isso a gente sabe como chegar. A gente tem meta, a gente tem planejamento. A gente já mostrou como mudar a chave mesmo da cidade. O que a gente fez em 8 anos já não foi feito em 300 em Porto. E o que a gente vai fazer nos próximos 8 vai superar os 8 anteriores. Isso eu posso garantir para a população porto-felicense, com o nosso time, a gente está empenhado, a gente, de novo, é sangue, suor de trabalho pela nossa cidade, porque é a cidade que a gente ama, é o nosso povo, é a nossa família, e é para isso que a gente foi eleito, trabalhar para todos, principalmente para os que mais precisam. A gente vai ter muita inovação na área de saúde, de educação, de desenvolvimento, emprego e renda, do social, enfim, mas o principal, eu quero ter uma população feliz. De novo, não interessa para a gente ter um porto feliz se eu não tiver um povo feliz. E é para isso que a gente vai trabalhar, para que as pessoas sejam exatamente o que elas queiram ser, mas com o poder público do lado, não só com a faca na garganta cobrando impostos. Eu falo que nós temos muitos sócios, nossos CPFs, governo federal, governo estadual e governo municipal. Alguns não dão retorno nenhum. E o poder público tem que dar esse retorno. O cara tem que ver seu imposto ser bem empregado. Matheus, nós inauguramos parece que é coisa simples, recentemente. Aqui em São Paulo, se eu falar, parece que é coisa simples, mas nós inauguramos na região central um banheiro público. E esse banheiro público, quando a gente estava na campanha, a dona Maria ganha um salário mínimo. 10% da renda dela é para pagar IPTU. Ali a inauguração. Exato. E eu até falei isso lá, que ela ganha um salário mínimo por mês, e eu descobri que a dona Maria, com 10% do salário dela por mês, ela tinha um sócio, que era a Prefeitura de Porto Feliz, fora os outros impostos de governo federal e estadual, para pagar IPTU. E ela pediu uma coisa simples, ela tem uma casa muito simples, muito simples, mas muito limpa, uma mulher digna. Ela me pediu um banheiro público. E ela é nossa sócia do Poder Público com 10% da renda dela, de 1.519. E nós entregamos um banheiro público de primeira. Se vocês verem na imagem, na região metropolitana, ninguém tem um banheiro tão lindo como a gente entregou. Volto a dizer, parece que é uma obra simples, mas que teve um impacto extremamente positivo na vida das pessoas. Porque às vezes você precisava ir no comércio, o cara não tem condição, você tem que comprar uma água, comprar uma coxinha para você poder usar o banheiro. Senão o comerciante também não é obrigado a deixar, né? E quando a gente entregou isso, eu fiquei muito feliz. E mostra que realmente o nosso compromisso é trabalhar para aqueles que mais precisam. Mas trabalhar com dignidade. Eu não vou entregar qualquer coisa. Passou a fase de se entregar qualquer coisa. Não é porque é para gente simples que vai entregar qualquer coisa. Eu sou chato. O pessoal eu chego na obra, reclamo de tudo. E o pessoal fala assim, já chegou o cara, Lucão, meu vice, foi o prefeito reclamou disso aqui, então parece que está legal. Eu falei, não está legal. Se tivesse legal, eu estava com um sorriso no rosto. Esse dia eu fiquei com meio sorriso no rosto. Teve uns detalhes que eu não estava muito feliz.
Mas o que a população pode esperar é exatamente esse tipo de serviço, essa entrega para aqueles que mais precisam, para aquelas pessoas saírem da linha da pobreza e ser o que ela quiser ser. Nós vamos, de novo, colocar Porto Feliz nos próximos 8 anos entre as 15 melhores cidades para se viver no Brasil em qualidade de vida de cidades de pequeno porte. Porto Feliz vai voltar a ter a importância histórica que ela teve lá no passado para o Brasil, agora no presente e no futuro. É isso, eu quero te agradecer, prefeito, por ter vindo até aqui, já deixar o convite para você voltar de novo. Pode ser esse ano ainda, se você quiser, lá para o final, ou no comecinho do próximo, para a gente fazer um outro balanço. Então, muito obrigado por ter vindo até aqui e sucesso e força de trabalho, né? Obrigado, Matheus. Eu tenho que voltar mais vezes, eu falo bastante em cada tema. Mas, assim, para mim, de novo, é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Agradeço o convite, volto quantas vezes for preciso. Quero agradecer também o Daniel aí, que é o diretor aí da Gazeta, pelo trabalho que faz. Eu acho muito importante o jornalismo sério que vocês fazem, que eu tiro o chapéu, que leva a informação séria, digna, não é um jornalismo sensacionalista, né? Então vocês levam informação, e principalmente da minha cidade. Eu disse para vocês em off aqui no café, antes da nossa entrevista, eu recebi do secretário de Estado, capitão Derrite, eu recebi do Kassab, eu recebi de alguns deputados, Vitão do Cachorrão, Rogério Nogueira, a matéria que vocês fizeram da minha amada cidade sobre a SP97. Então fica aí um agradecimento especial por vocês estarem promovendo as histórias, as verdades, promovendo a nossa cidade. Volto quando precisar aí. Foi um prazer e que Deus abençoe a todos. Deixar um abraço para a minha população lá de Porto Feliz, ao meu povo, aos meus amigos. E podem, de novo, né, contar com a gente nesses próximos 8 anos, que aqui tem trabalho, aqui tem compromisso, aqui tem cuidado com as pessoas. Deus abençoe a cada um de vocês. E obrigado, Matheus. Deus abençoe. É isso. Lembrando que Porto Feliz, quanto todas as outras cidades do estado, você consegue acessar as matérias e tudo que é destaque importante lá no gazetasp.com.br. Até a próxima, pessoal.